Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Miguel Silva. Com 35 anos de experiência clínica, dediquei a minha vida a compreender as complexas ligações dentro do corpo humano e a ajudar os meus pacientes a encontrar não apenas curas, mas um verdadeiro bem-estar duradouro. Hoje, aqui no meu canal, vamos mergulhar fundo num tema que, infelizmente, se tornou uma epidemia silenciosa na nossa sociedade moderna, afetando drasticamente a qualidade de vida de milhões de portugueses. A fadiga crônica, as tonturas persistentes e a insônia frustrante, que muitas vezes têm uma causa comum e negligenciada, um fornecimento insuficiente de sangue ao cérebro. Parte 1. O retrato de um problema moderno. A epidemia silenciosa que ninguém vê. Parece-lhe familiar? Aquele sentimento de acordar de manhã já cansado, como se a noite de sono não tivesse servido para recarregar as baterias, mas sim para as esgotar ainda mais. A cabeça pesa, os pensamentos são nebulosos, e a simples ideia de enfrentar o dia de trabalho parece uma montanha impossível de escalar. Passa o dia a bocejar, a lutar para se concentrar, a sentir que está a funcionar a 50% da sua capacidade. A memória falha-lhe em pequenas coisas. Onde deixou as chaves? Qual era o nome daquela pessoa? E depois, o paradoxo. Chega a noite, o corpo está exausto, anseia por descanso, mas assim que a sua cabeça toca na almofada, a mente dispara. O cérebro, que esteve lento e apático durante o dia, transforma-se num carrossel de preocupações, de planos para o dia seguinte, de memórias antigas. Vira-se para um lado, para o outro, a cama parece um campo de batalha. Quando finalmente adormece, é um sono leve, frágil. Acorda 1, 2, 3 vezes durante a noite. Às vezes, um pequeno ruído é suficiente para o despertar. Outras vezes, acorda subitamente com o coração a bater mais forte, sem motivo aparente. E a pior parte, olhar para o relógio e ver que são 3 ou 4 da manhã, sabendo que o despertador tocará em breve e o ciclo de exaustão recomeçará. E as tonturas? Ah, as tonturas. Aquela sensação traiçoeira quando se levanta demasiado depressa do sofá ou da cama. Por um instante, o mundo inclina-se, a visão escurece e tende-se a agarrar à primeira coisa que encontra para não cair. Dura apenas alguns segundos, mas deixa-o com uma sensação de vulnerabilidade e medo. Muitos de nós aprendemos a viver com isto. Dizemos a nós mesmos: é o estresse do trabalho, é a idade a chegar, preciso de umas férias. Começamos a nossa própria farmácia em casa. Comprimidos para dormir, suplementos de magnésio, vitaminas, chás calmantes. Gastamos dinheiro, criamos dependências e muitas vezes o único resultado é uma sonolência diurna ainda mais acentuada e uma preocupação constante com os efeitos a longo prazo no nosso fígado e rins. O culpado oculto, o estilo de vida moderno em Portugal. Quero que compreendam que isto não é uma falha sua. É, em grande parte, uma consequência do mundo em que vivemos. Pensemos no nosso dia a dia, aqui em Portugal. Muitos de nós passamos 8, 9, 10 horas por dia sentados em frente a um computador. A nossa postura degrada-se. O pescoço projeta-se para a frente para olhar para o ecrã. Os ombros curvam-se. Esta posição, que se tornou a norma, é desastrosa para a nossa fisiologia. Lembremo-nos dos nossos avós. A vida deles era fisicamente exigente, sim, mas era uma vida de movimento. Trabalhavam no campo, caminhavam para todo lado, os seus corpos estavam constantemente a ser utilizados da forma para que foram concebidos. Nós, pelo contrário, vivemos uma vida sedentária. Mesmo o nosso lazer é passado sentados, a ver televisão, a navegar na internet, a conversar num café. Esta imobilidade prolongada, especialmente a má postura do pescoço, cria uma compressão crônica nas artérias vitais que levam o sangue do coração para a cabeça. Estamos literalmente a criar um engarrafamento na autoestrada mais importante do nosso corpo. Além disso, vivemos sob uma avalanche de estresse constante. O trânsito na VCI no Porto ou na 25 de abril em Lisboa. A pressão para cumprir prazos, as preocupações financeiras, a sobrecarga de informação digital. O nosso sistema nervoso está permanentemente em modo de luta ou fuga. Este estado de alerta crônico liberta hormonas como o cortisol, que, entre outras coisas, provoca a contração dos vasos sanguíneos. Portanto, não só temos uma compressão física no pescoço, como também temos uma constrição química em todo o nosso sistema circulatório. É a tempestade perfeita, uma bomba, o coração, a trabalhar sob estresse, e canais, as artérias,
que estão simultaneamente comprimidos pela má postura e contraídos pelo estresse. A consequência inevitável? O nosso cérebro, o órgão que mais oxigênio e nutrientes exige, começa a passar fome, e os sintomas que descrevi, a fadiga, a insônia, as tonturas, são os seus gritos de socorro. Parte 2. A ciência por detrás do sofrimento. A magnífica engenharia do nosso corpo, uma viagem ao interior. Para resolvermos um problema, temos de o compreender a fundo. Por isso, convido-vos a fazer uma viagem comigo, para dentro do vosso próprio corpo. Imaginem o nosso sistema circulatório como a incrível rede de levadas da Ilha da Madeira. As levadas são canais de irrigação engenhosos que transportam a água preciosa das montanhas para as plantações de banana e as vinhas nos socalcos mais baixos. Nesta analogia, o nosso coração é a nascente, a fonte de toda a vida, que bombeia incessantemente. O nosso sangue é a água, rica em oxigênio e nutrientes. E as nossas artérias e veias são as levadas, uma rede de mais de 100,000 quilômetros que chega a cada célula do nosso corpo. O nosso cérebro é a vinha mais nobre e delicada, situada no ponto mais alto e soalheiro. Para produzir as uvas mais requintadas, os nossos pensamentos, memórias e emoções precisa de um fluxo constante e abundante desta água da vida. Quando somos jovens, as levadas são limpas, largas e eficientes. A água flui sem obstáculos. Mas com o tempo, dois problemas surgem. O entupimento das levadas, aterosclerose. O nosso estilo de vida moderno, uma dieta rica em alimentos processados, açúcares e gorduras de má qualidade, leva à acumulação de lixo nas paredes das nossas artérias. Este lixo, conhecido como placa de colesterol, é como o lodo e o calcário que se acumulam nos canos velhos, torna as artérias mais estreitas e rígidas. Elas perdem a sua elasticidade natural, transformando-se de tubos flexíveis em canos duros e quebradiços. O estrangulamento da levada principal, compressão cervical. A levada principal que sobe da nascente, coração, para a vinha nobre, cérebro, passa por um desfiladeiro estreito e complexo, o nosso pescoço. O nosso pescoço não é apenas um suporte para a cabeça. É um corredor vital por onde passam as artérias carótidas, à frente, e as artérias vertebrais, que sobem através das vértebras cervicais. A postura de cabeça para a frente que adotamos para olhar para os telemóveis e computadores provoca um desalinhamento das vértebras e uma tensão muscular crônica. Esta tensão e desalinhamento comprimem fisicamente estas artérias, reduzindo o diâmetro do cano e dificultando a passagem do sangue. Então, temos um duplo problema. As levadas estão a ficar entupidas por dentro e estranguladas por fora. Não é de admirar que a vinha nobre comece a murchar. O cérebro em modo de sobrevivência. O que acontece exatamente no cérebro quando o fluxo de sangue diminui? As tonturas, microapagões. Quando nos levantamos rapidamente, a gravidade puxa o sangue para as pernas. Um sistema cardiovascular saudável reage instantaneamente, aumentando a pressão para garantir que o cérebro não fica sem sangue. Mas num sistema comprometido, esta resposta é lenta. Por 1 ou 2 segundos, o fluxo de sangue para o cérebro é criticamente baixo. As células cerebrais, privadas de oxigênio, entram em modo de falha. É um microapagão. A sua visão escurece, perde o equilíbrio. A fadiga diurna, modo de poupança de energia. O cérebro consome cerca de 20% do oxigênio e calorias do corpo, apesar de representar apenas 2% do seu peso. Quando o fornecimento é insuficiente, ele entra em modo de poupança de energia. As funções não essenciais são reduzidas. A clareza de pensamento, a memória de curto prazo, a motivação, a capacidade de concentração. Sente-se como se estivesse a navegar num nevoeiro mental constante, porque o seu cérebro está a funcionar com os serviços mínimos. A insônia noturna, o alarme de incêndio, este é o mais paradoxal. Porque é que um cérebro cansado e mal nutrido não consegue simplesmente desligar? Porque a falta de oxigênio, hipóxia, é interpretada pelo cérebro como uma ameaça existencial. É como um alarme de incêndio interno a tocar constantemente em baixo volume. O sistema nervoso simpático, o nosso acelerador, permanece ativo, mantendo-o num estado de alerta e ansiedade. O cérebro está demasiado exausto para funcionar bem, mas demasiado alarmado para relaxar profundamente. É este estado de cansado, mas ligado, que o impede de adormecer, ou o faz acordar a meio da noite. Compreender esta mecânica é o primeiro passo para a sua libertação. Deixa de se culpar e percebe que o seu corpo não está a funcionar contra si. Está a enviar-lhe sinais desesperados de que precisa de ajuda.
E a boa notícia é que podemos ajudá-lo. Parte 3. A solução prática, os 3 pilares da restauração. Agora, vamos à parte prática. Vou ensinar-vos 3 técnicas poderosas, simples e completamente gratuitas que, se praticadas com consistência, podem transformar a vossa saúde. Pensem nisto como a manutenção diária das vossas levadas internas. Primeiro pilar: aquecer e massajar a nuca, abrir o portão principal. Este é o exercício mais importante. Se a passagem principal no pescoço estiver bloqueada, nada do que fizermos a jusante terá o mesmo efeito. Vamos abrir o portão. O porquê detalhado. Como vimos, a tensão muscular crônica na nuca e nos ombros comprime as artérias vertebrais. O frio também causa a contração dos vasos sanguíneos, piorando o problema. Ao aquecer e massajar esta área, conseguimos 2 coisas. 1. O calor relaxa os músculos e dilata os vasos sanguíneos. Vasodilatação, aumentando imediatamente o espaço para o sangue passar. 2. A massagem desfaz os nós de tensão muscular acumulada, libertando a pressão sobre as artérias a longo prazo. O guia, passo a passo detalhado. Preparação. O ritual da manhã. Faça disto a primeira coisa que faz ao acordar. Antes de pegar no telemóvel, antes de pensar nos problemas do dia. Sente-se confortavelmente na beira da cama, com os pés bem assentes no chão e as costas direitas, mas relaxadas. Respire fundo 3 vezes. Gerar calor. Esfregue as palmas das suas mãos, uma na outra, de forma vigorosa e rápida. Continue por 20 até 30 segundos. Não se limite a sentir um leve calor. Quero que sinta as suas mãos a ficarem verdadeiramente quentes, quase a arder. Está a concentrar a sua própria energia vital nas suas mãos. A aplicação terapêutica. Feche os olhos. Leve as suas mãos quentes à parte de trás do seu pescoço. Não aplique logo pressão. Simplesmente pouse as mãos e sinta o calor a penetrar na sua pele e nos seus músculos. Imagine esse calor a derreter a tensão como o sol derrete o gelo. A massagem vertical. Agora, com uma pressão firme mas confortável, comece a massajar. Deslize as mãos para baixo, ao longo dos 2 grandes músculos que ladeiam a sua coluna cervical, até a base do pescoço, onde encontra os ombros. Depois, deslize para cima até a base do crânio. Crie um movimento rítmico e contínuo. A contagem e a respiração. Não tenha pressa. Sincronize o movimento com a sua respiração. Inspire ao subir. Expire ao descer. O objetivo é fazer 36 repetições completas. Uma subida e uma descida contam como uma. Por que 36? É um número tradicional em muitas práticas de saúde orientais, que representam um ciclo completo. Mas o mais importante é a consistência e a duração. Finalização. Após as 36 repetições, pouse novamente as mãos quentes na nuca por mais alguns segundos. Sinta o formigueiro, a sensação de sangue a fluir. Pode terminar com alguns movimentos lentos e gentis de rotação da cabeça. Erros comuns e dicas. Não faça com pressa. Isto não é uma tarefa para despachar. É um ato de autocuidado. A pressão é a chave. Se for demasiado leve, não terá efeito. Se for demasiado forte, pode causar dor. Encontre o ponto ideal em que sente um desconforto bom, como numa boa massagem. Sente dor ou rigidez extrema. Comece com uma toalha quente na nuca durante 5 minutos antes da massagem para preparar a área. A consistência é mais importante que a intensidade. É melhor fazer isto todos os dias durante 5 minutos do que uma vez por semana durante 30 minutos. Segundo pilar: rodar os pulsos e massajar os dedos. Ativar os canais periféricos. Se o pescoço é o portão principal, as mãos e os pés são os terminais mais distantes da nossa rede de circulação. Se conseguirmos que o sangue chegue com força até aqui, garantimos que todo o sistema está a ser bem irrigado. O porquê detalhado. As nossas mãos e pulsos são áreas de uma complexidade incrível, com inúmeras articulações, nervos e vasos sanguíneos. As pontas dos nossos dedos têm uma densidade altíssima de capilares. Ao rodar os pulsos, estamos a lubrificar as articulações e a estimular o fluxo sanguíneo e linfático. Ao massajar cada dedo individualmente, estamos a enviar um estímulo direto aos capilares, forçando o sangue a chegar até a última ponta e, mais importante, a iniciar a sua viagem de regresso ao coração. Isto funciona como uma bomba secundária para o sistema circulatório. O guia passo a passo, detalhado. Preparação. O ritual da noite. Este exercício é perfeito para fazer à noite, enquanto relaxa a ver um filme
ou a ouvir música. É uma forma de libertar a tensão acumulada nas mãos durante o dia, a teclar, a agarrar, a trabalhar. Libertar os pulsos. Sente-se confortavelmente. Feche as mãos em punhos soltos. Estique os braços à sua frente. Comece a rodar os pulsos lentamente. Foque-se na amplitude do movimento. Faça 50 rotações para dentro e 50 para fora. Sinta os pequenos estalidos e a libertação da rigidez. Aquecer as mãos. Tal como de manhã, esfregue vigorosamente as palmas das mãos até ficarem bem quentes. A massagem detalhada de cada dedo. Este é o passo mais crucial. Pegue numa mão. Com o polegar e o indicador da outra mão, comece na base do dedo mínimo. Pressione e deslize lentamente até a ponta, como se estivesse a puxar uma luva apertada. Dê especial atenção aos lados do dedo, perto da unha. Termine com um aperto suave na ponta do dedo. Repita 3 vezes em cada dedo: mínimo, anelar, médio, indicador e finalmente o polegar. Depois troque de mão e repita todo o processo. Massajar a palma da mão. Use o polegar da outra mão para massajar o centro da palma e a almofada carnuda na base do polegar. Estas são áreas com muitos pontos de pressão que correspondem a diferentes órgãos. Finalização. Entrelace os dedos de ambas as mãos e estique os braços, virando as palmas para fora. Sinta o alongamento. O que vai sentir? Após este ritual de 10 até 15 minutos, as suas mãos não estarão apenas quentes, sentirá uma sensação de vitalidade e formigueiro que pode subir pelos braços. Muitas pessoas que sofrem de mãos frias notam uma diferença dramática em poucas semanas. Terceiro pilar: elevar as pernas na parede, inverter o fluxo da gravidade. Passamos o dia inteiro de pé ou sentados, com a gravidade a puxar incansavelmente o sangue e outros fluidos para as nossas pernas. Isto causa inchaço, pernas pesadas e dificulta o retorno do sangue venoso ao coração. Este exercício simples e passivo é um dos presentes mais incríveis que pode dar ao seu corpo. O porquê detalhado. Ao elevar as pernas acima do nível do coração, está a usar a gravidade a seu favor. O sangue venoso e o fluido linfático acumulados nas pernas podem drenar sem esforço de volta para o centro do corpo. Isto tem múltiplos benefícios. 1. Reduz o inchaço e a sensação de pernas pesadas. 2. Diminui o esforço do coração, que não precisa de trabalhar tanto para bombear o sangue de volta das extremidades. 3. Acalma o sistema nervoso. Esta posição conhecida no yoga como Viparita Karani ativa o sistema nervoso parasimpático, o nosso sistema de descanso e digestão. Reduz o ritmo cardíaco, a pressão arterial e induz um estado de relaxamento profundo, preparando-o perfeitamente para o sono. O guia passo a passo detalhado. Preparação. O ritual do sono. Faça isto na cama, mesmo antes de se preparar para dormir. Coloque uma almofada fina para a cabeça, se desejar. Reduza as luzes do quarto, talvez ponha uma música ambiente calma. Entrar na posição corretamente. A forma como entra na posição é importante para não forçar as costas. Sente-se de lado, com a anca direita ou esquerda a tocar na parede. Depois, num movimento fluido, deite-se de costas e ao mesmo tempo eleve as pernas para cima, apoiando-as na parede. Ajustar a posição. As suas nádegas devem estar o mais perto possível da parede. Se sentir demasiada tensão na parte de trás das pernas, afaste-se um pouco da parede ou dobre ligeiramente os joelhos. O objetivo não é o alongamento, mas o relaxamento. O relaxamento total. Os braços podem ficar ao lado do corpo, com as palmas para cima, ou pode pousar as mãos sobre a barriga. Feche os olhos. O seu único trabalho agora é respirar. Concentre-se na sua respiração. Sinta o ar a entrar e a sair. Sinta o seu corpo a ficar mais pesado e a afundar-se no colchão. Duração. Comece com 5 minutos. Se sentir confortável, aumente gradualmente até 15 ou 20 minutos. É normal sentir um formigueiro nas pernas. É o sangue a fluir de uma forma diferente. Sair da posição corretamente. Não se levante de repente. Primeiro, dobre os joelhos e traga-os ao peito. Role para o seu lado direito e fique em posição fetal por algumas respirações. Só depois use os braços para se sentar lentamente. Praticar estes 3 pilares todos os dias, a massagem da nuca de manhã, a massagem das mãos à noite e as pernas na parede, antes de dormir, é um investimento de cerca de 30 minutos diários que lhe trará retornos de saúde incalculáveis. Parte 4. Nutrir o sistema por dentro.
A dieta portuguesa para uma circulação fluida. Os exercícios são fundamentais para desobstruir os canais, mas também precisamos de garantir que a água que corre neles, o nosso sangue, é da melhor qualidade. A nossa dieta tradicional portuguesa, quando bem interpretada, é uma das mais saudáveis do mundo para o sistema cardiovascular. O rei azeite. O azeite virgem extra é ouro líquido. É rico em gorduras monoinsaturadas e antioxidantes que combatem a inflamação nas artérias e ajudam a manter a sua flexibilidade. Use-o generosamente, em cru, para temperar saladas e sopas. A riqueza do nosso mar. Ômega 3. A sardinha, o carapau, a cavala. Não os coma apenas no verão, assados na brasa. São peixes acessíveis e incrivelmente ricos em ômega 3, um tipo de gordura que é essencial para a saúde do cérebro e do coração. Ajuda a reduzir os triglicéridos, gorduras no sangue, diminui a pressão arterial e torna o sangue menos pegajoso, facilitando a sua circulação. A horta portuguesa, antioxidantes e nitratos. A nossa couve galega, os espinafres, os brócolos, os pimentos, os tomates. São riquíssimos em antioxidantes que protegem as paredes das artérias contra os danos dos radicais livres. Vegetais como a beterraba e as folhas verdes escuras são também ricos em nitratos naturais, que o corpo converte em óxido nítrico, um potente vasodilatador que relaxa e alarga os vasos sanguíneos. Uma boa sopa de legumes diária é um verdadeiro elixir para a sua circulação. O poder do alho. O alho é um remédio popular há séculos por uma boa razão. Contém compostos de enxofre, como a alicina, que demonstraram ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e a melhorar o fluxo de sangue. Hidratação, a base de tudo. Muitas vezes, a fadiga e as dores de cabeça são simplesmente sinais de desidratação. Quando não bebemos água suficiente, o nosso sangue torna-se mais espesso e viscoso. Isto obriga o coração a trabalhar muito mais para o bombear através de vasos sanguíneos que já podem estar estreitos. Tenha sempre uma garrafa de água consigo e beba ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Parte 5. Conclusão. Uma nova aliança com o seu corpo. Chegamos ao fim desta nossa jornada. Vimos como os sintomas que tanto nos afligem, as tonturas, a fadiga, a insônia, não são sentenças, mas sim mensagens. Mensagens de um corpo inteligente que nos pede ajuda. Aprendemos a decifrar essas mensagens, compreendendo a ciência por detrás do fornecimento de sangue ao cérebro. E, mais importante, aprendemos ferramentas práticas, poderosas e ao alcance de todos para responder a esse pedido de ajuda. Recordemos os nossos 3 pilares. De manhã, abrimos o portão principal, massageando e aquecendo a nossa nuca. À noite, ativamos os confins do nosso sistema, massageando as mãos e os dedos. Antes de dormir, acalmamos e restauramos o sistema, elevando as pernas e deixando a gravidade curar-nos. A isto, juntamos o poder nutritivo da nossa dieta, com o azeite, o peixe, os legumes e a água como nossos principais aliados. Quero deixar-vos com um pensamento final. A saúde não é algo que se compra numa farmácia ou que se encontra numa cura milagrosa. A saúde é construída. É construída com pequenos hábitos diários, com consistência, com paciência e, acima de tudo, com amor e respeito pelo nosso próprio corpo. Pensem nisto não como uma corrida de 100 metros, mas como uma caminhada tranquila e para toda a vida. Haverá dias em que a motivação falha, em que o cansaço fala mais alto ou em que simplesmente se esquece. E está tudo bem. A meta não é a perfeição, mas sim a persistência. Se falhar um dia, não desista. Simplesmente recomece na manhã seguinte com compaixão por si mesmo. Cada massagem que faz, cada minuto que passa com as pernas elevadas, cada escolha alimentar saudável é como depositar uma moeda num cofre de saúde. Uma moeda pode não parecer muito, mas com o tempo elas acumulam-se e criam uma riqueza de bem-estar que ninguém vos poderá tirar. Estão a investir no vosso futuro, garantindo que os vossos anos vindouros serão vividos com vitalidade e não apenas com existência. O que vos propus hoje não é mais uma tarefa para adicionar à vossa lista de afazeres. É um convite para criarem uma nova aliança com o vosso corpo, uma aliança onde vocês se comprometem a ouvir os seus sinais e a dar-lhe o que ele precisa para prosperar. E em troca, ele vos dará energia, clareza mental, noites de sono profundo e a alegria de viver plenamente cada dia. Ninguém pode fazer isto por si. O poder está, literalmente, nas suas mãos. Espero sinceramente que este guia detalhado vos seja útil e vos capacite a tomar as rédeas da vossa própria saúde. Se acharam esta informação valiosa,
partilhem-na com aqueles que amam e que possam estar a sofrer em silêncio. Muito obrigado pelo vosso tempo e pela vossa atenção. Foi um privilégio partilhar este conhecimento convosco. Vemo-nos no próximo vídeo aqui, no meu canal. Cuidem-se.